Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia para poder falar mais da palavra do Senhor e aprender, né? Guardar no coraçãozinho. Na Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Então, a gente vai fazendo a nossa parte, que é estudar a nossa escolinha dominical, amém? Hoje, olha aqui, hoje o nosso livrinho, né? A nossa lição do nosso livrinho, vamos orar. É a lição de número 8. Vamos lá? Aqui. Olha que a irmã abriu errado. 8. Olha lá. Quando eu oro, Papai do céu me protege. Olha lá. Essa lição está embasada em Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 28. Vamos orar para saber do que se trata a nossa liçãozinha de hoje? Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse dia, por poder ouvir a Tua palavra e o Senhor falar no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, hoje a gente vai falar de quem? De Daniel. Isso, Daniel. Vamos saber quem era e o que aconteceu com Daniel? Amém? Vamos lá. Olha ele aqui. Vendo? Aqui. Daniel era um homem que amava a Deus. Ele orava 3 vezes por dia ao Senhor. Ele conversava com Deus quando ele acordava, depois do almoço e antes de dormir. Daniel trabalhava para o rei Dário e o rei gostava muito de Daniel, porque ele era obediente, dedicado e justo. Mas havia mais homens que trabalhavam junto com ele e eles não gostavam de Daniel e queriam se livrar dele. Que horror! Pois é. Vamos ver o que vai dar isso aí, né não? Então vamos lá. Então, esses homens fizeram de tudo para acusar Daniel, mas não encontraram nada. Nada que desagradasse ele, nada que fizesse o rei se voltar contra ele. Então, convenceram o rei a fazer uma lei que proibisse as pessoas de orarem a Deus e que essas pessoas deveriam reverência, se curvar somente ao rei Dário. E que as pessoas desobedientes iriam ser jogadas na cova dos leões. Essa era a lei que eles pediram para o rei fazer. Mesmo sabendo da lei, Daniel não deixou de orar a Deus como fazia todos os dias. Então, olha lá até onde vai a maldade das pessoas, não é? Então, vamos ver o que aconteceu? Então, os homens ficaram vigiando Daniel, tudo que ele fazia. Ficaram lá espiando a casa de Daniel, o que ele fazia, até na casa dele. Os homens vigiavam Daniel e correram para falar com o rei, porque ele viu que Daniel estava orando, né? E o rei Dário ficou muito triste, porque ele gostava demais de Daniel, mas o rei tinha feito uma lei, então ele tinha que cumprir a sua própria lei. E o rei Dário mandou Daniel para a cova dos leões, mas aflito ele disse: espero que seu Deus seja poderoso para te guardar, Daniel. E então o rei Dário foi para o seu castelo. E ele ficou a noite inteira sem dormir, sem comer, perdeu o sono, não quis música, não quis que ninguém tocasse nada naquele dia para ele, só pensando no que haveria acontecido com Daniel. No dia seguinte, o rei correu lá na cova dos leões, chegou na porta e perguntou: Daniel, e o seu Deus te salvou? Então o rei, ouvindo a voz de Daniel, saiu dizendo: o quê? Aqui, ó. Vamos lá?
que o rei viva para sempre. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, e eles nada fizeram a mim, porque Deus sabe que nada fiz contra ti, meu rei. O rei ficou muito alegre e mandou que tirassem Daniel da cova. Também ordenou que os homens que acusaram Daniel injustamente fossem jogados na cova, onde os leões famintos os devoraram. Então o rei Dário fez um decreto que todos do domínio do seu reino, homens tremessem e temessem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Olha que bênção. O que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo aqui. Daniel, né? Assim como alguns outros homens, foi tirado da sua terra natal e ele foi trabalhar separado para trabalhar com o rei Dário, né? Só que ele era exemplar no seu trabalho, ele era um homem honesto, ele tinha atitudes corretas e ele era um homem, acima de tudo, temente a Deus. Olha só. Ele era tão honesto que os homens se voltaram contra ele, ficaram indignados. Como é que pode um negócio desse? O rei gostou tanto desse cara. Você entendeu? Chama inveja, né? Coisa que a gente que é servinho de Deus não pode ter. Nem do irmão, nem do amiguinho, nem do coleguinha, nem do vizinho, de ninguém. Inveja não provém de Deus. Amém? Tá. Então esses homens ficaram com inveja, mas muita inveja, e eles queriam achar um jeito de fazer Daniel ficar mal perante os olhos do rei. Mas não tinha o que falar de Daniel, porque quem serve a Deus, ele quer fazer as coisas direito, as coisas honestas, as coisas certas, né? O seu patrão, na sua casa, na sua vida, na sua escola, com a sua esposa, né? Com os seus amigos. Então, assim, quando uma pessoa serve a Deus e teme a Deus, ele vai tentar ser justo, honesto, né? Em todos os lugares da sua vida, né? Não importa se você está trabalhando, conversando, na escola, né? No casamento, né? Então, assim. E aí o que eles fizeram? A Bíblia conta que o Daniel orava, então ele espera só um pouquinho. Vamos fazer o rei, né, entrar numa saia justa, porque quando o rei decretava alguma coisa, ele não podia voltar atrás, né? Um rei não pode desmentir a palavra dele, não é verdade? Ele era a autoridade máxima na cidade, né? Aqui a gente tem o prefeito, mas ele não vota sozinho em nada e ele não dá uma lei. Ele dá uma lei, assim, uma ordem de lei e todo mundo tem que cumprir. Não, nós temos vereador, deputado, entendeu? Lá nessa época quem mandava era o rei e ponto, né? Então, o que aconteceu? Eles falaram, vamos catar o Daniel. Vamos fazer o quê? O rei fazer uma lei, porque ele não pode voltar atrás e a gente, acaba com o Daniel. Tudo porque o Daniel fez alguma coisa? Crianças. Não, Daniel servia a Deus e seguia a vontade de Deus, né? Conforme estava escrito nas escrituras, na palavra. E aí o que aconteceu? Como ele era querido, despertou a inveja dos demais, né? Então, foi o rei convencer o rei a fazer um decreto. Olha, rei, olha, o senhor é o rei, então é nada mais justo que todo mundo se curve perante a ti, né? Dê reverência, não é verdade? E o rei, todo cheio de si, né, gostava de se aparecer, disse, é verdade isso, vamos fazer um decreto desse. Inclusive, rei, aquele que não adorar o Senhor e adorar outros deuses, deveria ir para a cova dos leões, o senhor não acha? Não, eu acho. Por quê? Porque ele também era uma pessoa que gostava de chamar atenção, de ser o centro da atenção, tudo em volta dele, né? E a vida é feita de conjunto, de gente, um precisa do outro, um ajuda o outro, mas o rei se achava acima de tudo, então ele ficou todo vaidoso, né, que a vaidade também não agrada a Deus, né, que aí o coração tá em você mesmo e não em Deus, e aí foi ele, não, fazer esse decreto aí, né, lógico, se não curvar,
vai para a cova do leão. Porém, ele amava Daniel. Daniel era um servo fiel, obediente, né? Cumpria com as suas obrigações perante o rei. E o rei meio que foi enganado pelos aqueles três. Então, o que aconteceu? Eles começaram a vigiar a casa de Daniel, viu que ele continuava fazendo oração e foi lá e falou: olha aqui, rei, o senhor não determinou isso? Que quem saísse disso ia para a cova do leão? Ele disse, claro, que serve para todo mundo, não é? Sim, serve. Olha, seu empregado Daniel está lá orando com Deus que não é o Senhor. E aí o rei se entristeceu tanto que ele queria achar um jeito de revogar a lei, a Bíblia diz. Porém, é impossível que o rei falasse e ele voltasse atrás, entendeu? Não podia, não era uma coisa de rei. Então ele não vendo do jeito, ele disse: olha, Daniel, você vai para a cova do leão, mas eu tenho certeza que o seu Deus vai te tirar de lá. Só que ele foi tão angustiado embora, com medo que matasse Daniel, porque ele também sabia que Daniel era uma pessoa honesta, né? Então ele: olha, que o Senhor teu Deus seja poderoso para te guardar. E deixa o Daniel lá. Voltou para casa muito triste, não quis saber de nada, nem de ninguém, nem de hino, nem de harpa, nem de pessoa, nem de comer, nem o sono não vinha. Quando amanheceu o dia, não quis saber de nada. Correu lá e falou: Daniel, Daniel, e o teu Deus te salvou? Daniel falou: que viva para sempre, rei. Meu Deus mandou os anjos lá e fechou a boca do leão, e aqui eu tô, honra e glória do nome de Deus. E o que aconteceu? O rei também agiu com honestidade, mandou pegar os invejosos, mandou tirar Daniel, jogar ele na cova dos leões. Os leões destruíram eles e o rei se converteu, né? Porque ele fez um decreto que todo o povo no qual ele mandava, eles tinham que orar ao Deus de Daniel, porque ele era um Deus vivo. Amém? Então, as coisas de Deus todas têm um propósito, né? Daniel não estava lá à toa, ele estava lá para o nome de Deus ser reconhecido. Amém? A nossa palavrinha do coração, olha aqui os leõezinhos, que engraçadinho, né? Um Daniel ali. E aqui está falando assim: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Salmo 121, 7. Tá aqui. Então, se você é um servo fiel, um servo temente, obediente a Deus, em nome de Jesus, então você não temerá, porque o Senhor te livrará. Amém? A nossa liçãozinha de hoje está dizendo assim, colhe pedaços de lã na juba do leão para deixá-lo mais bonito. Eu não tinha lã, então a Memê, com a minha ajuda, fez uma jubinha de rolinho de papel higiênico. Olha lá, a jubinha do leão, tá? Vocês podem fazer em casa do jeito que vocês quiserem, colar o que vocês acharem melhor. Dificilmente, às vezes, a gente tem lã, então, desde que dê para colar, vocês podem colocar o que achar melhor, amém? E na página de trás está escrito: marque com um X a opção que mostra quantas vezes por dia orava o Daniel. Depois desenhe ele orando. Então tá aqui, a liçãozinha. Quantas vezes ele orava, né? E o Daniel orando. Então o que a gente tira dessa lição? Que não importa a situação, se você é temente, obediente, servo fiel do Deus Altíssimo, né? Ouve a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Segue ao Senhor Jesus e crê nele como seu Salvador, Senhor e Salvador. Certamente, em qualquer dificuldade, situação, o Senhor te guardará de todo o mal. Amém? Então, que a gente possa orar mais, né? Para ter mais contato com o Senhor nosso Deus e que Jesus venha ao nosso socorro toda vez que a gente estiver numa situação difícil. Amém? Vamos orar para terminar essa aulinha? Senhor meu Deus, glórias e graças te damos.
por essa palavra abençoada, por essa lição de honestidade, obediência e servidão ao Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê um coração com mais fé, com mais confiança na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda as crianças, meu Pai, a sua família e todos quantos estiverem assistindo esse vídeo. Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus.